Salve nação, saudações rubro-negras! Temos aqui esse corte da ESPN Brasil falando do nosso Mengão que enfrentou o Estudiantes, vitória por 2-1, teve aquela polêmica da arbitragem, expulsão do Plata, a Conmebol desexpulsou o Plata, né? Devolveu a ele a chance de jogar o jogo da volta, retirando o cartão vermelho. E temos aqui também, meus amigos, essa notícia que saiu na noite de sexta-feira, né? A Conmebol define a arbitragem chilena para Estudiantes e Flamengo. Jogo em La Plata, na próxima quinta-feira, vale vaga na semifinal da Libertadores. Vamos falar sobre isso aqui, tá bom? No final do vídeo, vou mostrar para você quem é o árbitro que vai apitar Estudiantes e Flamengo lá em La Plata. Só que antes, deixa aquele like para ajudar, se inscreva aqui no nosso canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Vamos lá para o vídeo. De Conmebol Libertadores e Libertadores que tiveram muitos jogos, os primeiros jogos das quartas de final esta semana. E vamos falar daqui a pouco dos jogos de ontem, mas vamos começar com a arbitragem, principalmente a arbitragem dessa partida aqui, do jogo do Flamengo contra o Estudiantes. A Conmebol tomou uma decisão super importante hoje e que afeta a partida da volta. O Gonçalo Plata, ele teve o seu cartão vermelho anulado. Boa. Acho que é escandaloso, é vergonhoso. Na maior competição da América do Sul, nós continuarmos a assistir a coisas destas. Peço atenção a eles, à Conmebol, para o jogo da segunda mão. Vou ficar com o escândalo, que foi um escândalo que se passou ali dentro. Concordo, 100%. Na saída para o intervalo, os jogadores do Flamengo foram em cima do juiz cobrar no vestiário, ali a caminho do vestiário, no túnel, porque, segundo eles, o quarto árbitro disse para o técnico do Estudiantes, sugeriu de substituir o número 4, Roman Gomes, porque ele estava dando chegadas muito fortes e poderia ser expulso. Que isso, rapaz? Bom, se isso aconteceu realmente, é uma loucura, hein? O John Ospina olhar pro técnico e dizer, ô Domingues, troca aí, hein? Troca ali o Gomes porque não dá, tá batendo muito. Eu nunca vi algo parecido. Então, se realmente aconteceu, é algo que a arbitragem, a comissão de arbitragem realmente tem que investigar. O lateral direito estava com amarelo. Um lance antes, se vocês verem, o Arrascaeta tomou uma chegada dele e ele vai comunicar o banco do Estudiantes, falando que ele já tem cartão, que o próximo lance dele o juiz ia amarelar ele. Infelizmente. Foi escandaloso, né, cara? Um roubo na cara dura, né, cara? Na cara limpa, né? Na cara de pau. Como você queira. Hoje o árbitro quis ser protagonista do jogo. Uma arrogância, uma prepotência extrema com os nossos jogadores e uma permissividade muito grande para o time deles. Lo va a amonestar y expulsar. ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? Doble amarilla para al 50. Sí. Sigue el Espera. Sigue fuera del área. Fuera del área. No tengo cómo entrar ahí ya. Bom, Faz de Esportes, e hoje tivemos esse comunicado da Conmebol sobre a expulsão do Gonçalo Plata. Abre aspas, por meio deste comunicado, informo que, de acordo com as informações prestadas pela Comissão de Arbitragem e após a devida análise, a unidade disciplinar informa que a comunicação de medidas disciplinares referentes ao jogador Gonçalo Plata foi modificada. Consequentemente, confirma-se que o referido jogador não está suspenso para a próxima partida oficial do seu clube na Conmebol Libertadores de 2025, fecha aspas. Depois disso, o Boto deu mais uma entrevista ao Sport TV falando sobre o não estar satisfeito apenas com a retirada do cartão vermelho, dizendo que não confia na arbitragem, que está se sentindo inseguro. O que é que você achou? Primeiro, da arbitragem do jogo, Zé, porque realmente foi uma arbitragem desastrosa. Tô com o nome do rapaz aqui, Andrés Rojas Nogueira. Exatamente. E além disso, sobre a retirada agora do cartão vermelho do Plata pela Conmebol. Demonstra a incapacidade do árbitro, né? O VAR tentou ajudar, vendo ali se a falta
será que foi dentro? Pênalti, Acho né? que eles estavam fazendo assim, ó, figa dentro do VAR, para falar, uma falta é dentro pra gente poder ajudar. Porque nitidamente o Plata toca na bola e ele é chutado pelo zagueiro do Estudiantes, né? É muito claro isso. Mas só que esse árbitro já estava meio com uma marcação com os jogadores do Flamengo. Eu concordo com o Felipe, a forma como ele abordava os jogadores do Flamengo era totalmente diferente da forma como ele abordava os jogadores do Estudiantes. O Estudiantes era um pouco mais calmo e com o do Flamengo uma postura mais de arrogante. Eu entendo o que ele falou ali na presunção, né, do árbitro, e é muito complicado isso dentro de campo, porque você acaba, aí eu falo como um ex-jogador, você fica nervoso, né? Você percebe que o árbitro tá esperando uma brecha para poder te prejudicar. Sim. E foi exatamente isso que aconteceu. O jogador do Estudiantes, se eu não me engano, deu uma chegada no Arrascaeta, que era para tomar cartão amarelo, ele segue o jogo, né? Deixou, e aí você perde a mão, perde o controle. Fora que assim, ele inverteu muitas faltas, perdeu o controle do jogo. Acho que realmente ele quis aparecer mais do que o espetáculo. O Flamengo, acho que nos primeiros 15, 20 minutos mostrou uma potência, uma força gigantesca pelo que fez. E o árbitro falou assim, não, deixa eu esfriar um pouquinho mais o jogo, deixa eu ver se eu consigo chamar um pouco a atenção do jogo para mim. Porque era um jogo fácil, era um jogo tranquilo, porque as duas equipes estavam tentando jogar futebol. Mesmo o Estudiantes perdendo, ele tentou jogar em momento algum. Nós vimos as entradas mais fortes como era no passado, de perder o controle naquele carrinho maldoso, cotovelada, soco, até porque hoje você tem VAR e o VAR consegue, de certa forma, coibir esse tipo de violência. Mas, infelizmente, ele foi muito mal, e quando a Conmebol assume o erro, né, eu espero que não fique apenas na retirada do cartão do Plata, que esse árbitro não apite mais, né, ele não trabalhe mais, porque eu não sei quem falou, não sei se foi o Boto, se foi o Felipe, o jogador de futebol trabalha a semana inteira para chegar no jogo e se apresentar e jogar e ter a responsabilidade de um passe, de um chute, de um erro, de um acerto, e aí faz parte do jogo, você errado. Claro. Mas você ser prejudicado por um árbitro que você percebe que muitas vezes está tentando administrar uma situação dentro do jogo, aí não dá, aí realmente é bem complicado. A gente viu, inclusive, um outro lance, um pouquinho antes do lance do Plata, né, do erro do lance do Plata, que o jogador do Estudiantes também toca com a mão na bola, seria pênalti para o Flamengo, mas pelo que pelo que a gente viu no VAR, né, no áudio liberado pelo VAR, eles nem analisam esse lance, ou seja, parece que eles nem viram essa mão na bola do jogador. Ô Zé, você acredita em uma arbitragem mal intencionada ou ruindade mesmo? Acho que é os dois, nesse caso os dois, né, porque nitidamente dava para ver ali que o Plata havia tirado a bola primeiro, né? Não tem sentido algum, porque se você entra para solar, o movimento do Plata seria outro, não de tocar na bola, né? Porque o Plata toca a bola, então o pé dele vai para cima e o jogador do Estudiantes chuta. Então não existe uma solada, a solada é quando você entra de cima para baixo, né? Então a intenção realmente do árbitro era de prejudicar ali o Flamengo com a expulsão do Plata, porque nem falta para a expulsão foi, eu acho que nem foi falta, a falta foi sofrida pelo Plata. Sim, sofrida. E aí você tem, aí o árbitro tem o assistente que está do lado, estava na linha da jogada e poderia falar, poderia orientar o árbitro, olha, presta atenção que o Plata retirou a bola, ele se antecipou, mas ali o árbitro se sente soberano, né? A gente fala que o árbitro dentro de campo, muitas vezes, ele acha que ele é até maior do que Deus, né? E acaba prejudicando. E uma fala do Boto, né? Esperando mais, da Libertadores, esse campeonato. Boto, seja bem-vindo, Boto. Welcome to Libertadores, né? Calma, que espero que não aconteça mais, mas seja bem-vindo à Libertadores e à América do Sul. Vamos ver também o que a Conmebol Libertadores vai falar sobre o Andrés Rojas. Eu imagino que ele deva passar por alguma reciclagem, mas que ele não apite mais, pelo menos nessa temporada de Conmebol Libertadores. Porque realmente foi uma arbitragem desastrosa o que aconteceu ontem lá no Maracanã. Deixa esse imbecil apitar só o campeonato colombiano mesmo. É realmente lamentável, o Flamengo fica assustado, mas os outros times também ficam de olho em relação a isso. Ficam se sentindo inseguros. Cara, essa imagem aqui do Danilo, o árbitro vai cumprimentar ele fala, não quero pegar na sua mão não, cara. O Flamengo fica assustado, mas os outros times também. Olha aqui, o cara vai pra pegar na mão dele, né? Ele fala, não, vocês não merecem. Também ficam. Ó, tá vendo? De olho em relação a isso. Ficam... Chupa, seus otários. Se sentindo inseguros em relação à arbitragem. E aí o que acontece? Essa mudança de decisão da Conmebol,
ela vai gerar um efeito cascata para as outras equipes. Porque, olha, você modificou do Flamengo, você tem que modificar o nosso aqui também. Os teus olhos precisam estar atentos para todas as situações de forma em que a igualdade prevaleça. E isso daí vai condicionar muito também, né? Só para deixar claro, o árbitro de vídeo, ele viu o erro, mas ele não podia intervir porque era segundo amarelo, em cartão amarelo, pelo protocolo do VAR. Ele não pode intervir, por isso que ele fala aquilo. Ok, estava fora da área, é cartão amarelo, é segundo cartão amarelo, eu não posso fazer nada, então segue. Center, mas agora falando de campo e bola, vamos fazer um resumo de tudo que aconteceu então na noite desta quinta-feira de Conmebol Libertadores, como foram os brasileiros nesse primeiro jogo de quartas de final. Bom, então temos aí os resultados dos primeiros jogos das quartas de final da Conmebol Libertadores. O Racing venceu o Vélez fora de casa, a volta na terça-feira às 7 horas da noite. O River Plate perdeu para o Palmeiras jogando em casa, 2-1, Palmeiras em cima do River. A volta é nesta quarta às 9h30, com transmissão de ESPN e também Disney+. LDU venceu o São Paulo 2-0, agora a volta na quinta-feira às 7 horas da noite no Morumbi. E tem Flamengo, Estudiantes e Flamengo. Flamengo venceu o Estudiantes por 2-1 e agora tem o jogo da volta lá na Argentina. Quinta-feira, esse jogo é exclusivo da ESPN também no Disney+, na quinta, às 9h30 da noite. Ô Zé, parece que foi um roteiro muito parecido de todas as partidas, né? Tirando o São Paulo, que acabou, não fez o seu gol, foi o 2-0 mesmo, jogando fora de casa. Com a altitude, a gente pode também dar o desconto. Mas o Palmeiras parecia que ia golear, o Flamengo parecia que ia golear e isso não aconteceu. No jogo do Flamengo, pelo que foi, você acha que o Flamengo poderia ter matado a partida ali naquele primeiro tempo? Ah, tranquilamente. O Flamengo perdeu, no mínimo, aí, a oportunidade de fazer 4 ou 5-0 na equipe dos Estudiantes no primeiro tempo. E aí matava o duelo. Teve uma chance com o Samuel Lino, que ele errou, chutou, foi para fora. Teve uma chance claríssima com o Pedro, que o Muslera fez uma grande defesa. Outros lances também, que agora eu não lembro, foram tantos, não sei se no primeiro ou no segundo tempo. Mas assim, o Flamengo começou de forma avassaladora, né? 7, acho que são 15 segundos, já estava 1-0. E eu já, no comentário na equipe F, eu falei assim, o problema vai ser um jogo de paciência para o Flamengo, para a equipe dos Estudiantes, deve ficar ali atrás, fechado, esperando para contra-atacar. Não, 8 segundos gol já muda tudo, quebra todas as estratégias. Depois veio o segundo gol, depois veio o amasso do Flamengo em relação a perde, pressiona, rouba a bola, velocidade na definição. Mas o ritmo que o Flamengo colocou no primeiro tempo e no comecinho do segundo tempo foi muito alto. E aí você tem que pagar um preço, aí você tem que ter jogadores para administrar esse resultado. Como? Talvez segurando um pouco mais essa bola. E aí é uma questão do treinador, do Felipe, entender das suas necessidades, as dificuldades, porque no segundo tempo, o Arrascaeta, que eu acho que fez um jogo abaixo daquilo que vinha jogando, ele caiu fisicamente, ele já não estava mais aguentando, o próprio Plata também já não conseguia mais voltar para fazer essa marcação, o Pedro não é esse jogador que ajuda, e a equipe do Estudiantes começou a criar um pouco mais de coragem, ele adiantou os dois laterais para cima dos laterais do Flamengo, já estavam com dificuldades para passar do meio campo depois de um certo tempo do segundo tempo, preencheu um pouco mais o meio campo, começou a pressionar a saída de bola. O Flamengo, quando sai o Saul, quebra praticamente essa tranquilidade de fazer essa ligação do meio campo ao ataque, porque ele coloca o Alan e entra e deixa o De La Cruz. O De La Cruz não tem a mesma capacidade técnica que tem o Saul de distribuição de jogo. E aí... Galera, o Felipe Luiz, ele tirou o Saul porque ele sentiu, tá? Vou trazer essa informação aqui agora. Ele deve ser desfalque contra o Vasco. O Flamengo perde o controle do jogo, o Estudiantes consegue pressionar, tem a expulsão, que ficou pior ainda, né? Porque quando ele tira o Arrascaeta, ele coloca o Plata junto com o Bruno Henrique fechado, o Luiz Araújo aberto pelo lado esquerdo, e deixa o Samuel Lino aberto pelo lado esquerdo e o Luiz Araújo pelo lado direito. O Luiz não entra bem no jogo. O Bruno Henrique também não entra bem no jogo e nós vimos aí que o Estudiante ganhou confiança, né? E chega, consegue fazer um gol no finalzinho, vai levar essa confiança para o final, porque acaba o jogo, eles acabam comemorando o jogo, né? Comemorando esse gol, essa ponta de esperança. Mas acho que dentro de campo, Marcelo, eu sempre, ao longo da minha vida, eu sempre pensei o seguinte, são 11 contra 11, a torcida pode ajudar, vai incentivar um pouco mais, vai estar ali presente. Mas 11 contra 11 ali, quem tiver mais bala para descascar, eu acho que consegue a vitória e eu acho que o Flamengo tem condições.
Tem muito mais jogadores, o time é muito melhor realmente do que o Estudiantes. Vamos ver agora fora de casa o que é que vai acontecer, mas é claro que a memória que fica é aquela do finalzinho do segundo tempo, a mesma coisa do River, fica Sim, com a memória do finalzinho ali do agora, segundo tempo. o Flamengo só não pode levar o que aconteceu no primeiro jogo para o segundo, eu falo dos jogadores. Claro. Aí isso é uma coisa que tem que ficar nos bastidores. O Boto tem que falar, o Felipe tem que falar, mas ao mesmo tempo o Felipe tem que trabalhar a cabeça dos jogadores dentro do vestiário para não entrarem na pilha. É isso. Né? Porque senão a primeira falta eles vão questionar, já entram nervosos e na expectativa de que o árbitro vá prejudicar o Flamengo de novo. E aí a concentração o foco acaba sendo dividido. Você divide o foco com o jogo e com o árbitro, e aí pode ser perigoso. Ô Zé, falando do São Paulo agora. Esse jogo da volta promete, hein, cara? Promete porque a arbitragem vai ser fundamental nesse jogo, né? Porque vai ter que controlar aí os ânimos dos jogadores. E os jogadores nossos do Flamengo vão ter que entrar muito ligados e calmos, né? Sei que é difícil pedir calma nessa hora, mas assim, eles vão ter muita paciência e cabeça para não cair na pilha dos jogadores aí do Estudiantes. Muito bem, a Conmebol define a arbitragem chilena para Estudiantes e Flamengo. Jogo em La Plata na próxima quinta-feira vale vaga na semifinal da Libertadores. Tá tão pertinho, né? Tá tão pertinho, é só passar por esse jogo, tem a semifinal, deve pegar o Vélez. Não, o Vélez perdeu pro Racing. Deve pegar o Racing e daí, cara, depois chegar na final. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Você acredita? Comente aqui. Eu acredito, cara. O Flamengo vai vencer lá também. A Conmebol definiu nesta sexta-feira a escala de arbitragem da próxima rodada da Libertadores e da Sul-Americana, após a polêmica envolvendo o árbitro colombiano Andrés Rojas no Flamengo Estudiantes no Maracanã. O escolhido para apitar a partida de volta na Argentina foi o chileno Pierro Maza. Os seus auxiliares em campo serão Cláudio Urrutia e José Retamal, enquanto o VAR será comandado por José Cabero, todos do Chile. Pierro Maza apitou São Paulo e Talheres na Libertadores, tá aqui a foto, né? Esse ano, tá? Em 2019, Pierro Maza apitou Flamengo e São José. Ah, eu lembro disso, cara. Eu lembro na fase de grupos da Libertadores, no ano do bicampeonato da América. O rubro-negro goleou a equipe boliviana por 6-1. Esse jogo ficou marcado, né, galera? Todo mundo lembra desse jogo, né? Ele também esteve em jogo do rubro-negro, a derrota por 1-0 para o Independente Del Valle na altitude de Quito na partida de ida da decisão da Recopa Sul-Americana de 2023. Tá aí, também lembro desse jogo aqui. O rubro-negro decide a vaga na semifinal contra o Estudiantes na quinta-feira, semana que vem, novamente às 21h30 de Brasília, no estádio José Luiz Rich, em La Plata. A vitória pela diferença mínima dá ao time de Felipe Luiz a vantagem do empate na Argentina. Escalação do Flamengo: Saul vira dúvida contra o Vasco e Alexandro fica mais perto de voltar. Meia espanhol sentiu problema no pé contra o Estudiantes. Jorginho deve continuar fora. Tá vendo? Por isso que eu não critico o Felipe Luiz na hora que ele tira um jogador, cara, porque eu não sei o que está acontecendo. Ele tirou o Saul porque ele sentiu problema no pé. Tá vendo, galera? Daí tem os bobo alegre, né, cara, que fica criticando o treinador sem saber o porquê que ele substituiu o tal jogador, né? Eu não faço isso. Eu aprendi, eu não faço mais isso. Depois da vitória por 2-1 sobre o Estudiantes na Libertadores, o elenco do Flamengo se reapresentou na sexta-feira no Ninho do Urubu e Felipe Luiz iniciou a preparação para o clássico contra o Vasco às 17h30 de Brasília, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o jogo na volta na Argentina valendo a vaga na semifinal do torneio continental, o técnico rubro-negro deve ir a campo com força máxima disponível, mas um jogador virou dúvida. Saul sentiu um problema no pé esquerdo, foi substituído contra o Estudiantes e colocou gelo enquanto ficou no banco de reservas. Nesta sexta, os titulares fizeram trabalhos regenerativos na academia e não foram a campo. Saul ainda tem o treino deste sábado, mas caso seja vetado pelo departamento médico, as opções de Felipe Luiz são De La Cruz e Everton Araújo. Jorginho já faz trabalhos em campo com a fisioterapia após edema na coxa esquerda, mas ainda não deve voltar. Ele deve voltar no jogo da volta aí contra o Estudiantes lá em La Plata, tá? Quem se aproximou do retorno foi Alexandro, recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda
e estágio mais avançado que o volante. O lateral esquerdo fez parte do treino com o grupo no gramado e tem chances de voltar a ser relacionado no domingo. Mas a tendência é que Ayrton Lucas siga como titular no Clássico. Cara, e o Vinha, hein? Meu Deus, tem que dar chance pro Vinha também. Uma provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan de la Cruz, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Flamengo é o líder do Brasileirão com 50 pontos, 3 a mais que o vice Cruzeiro e 4 à frente do Palmeiras, que tem um jogo a menos em relação ao rubro-negro. Tá, então, galera, eu acho que o Flamengo deve jogar com força máxima sempre, tá? Campeonato Brasileiro é prioridade, a Libertadores também é prioridade, então tem que jogar com força máxima nos 2 jogos, se possível, tá? Minha opinião, valeu? Tamo juntos, deixa aquele like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!